Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas, eu espero que vocês estejam estudando um pouquinho, que vocês tenham conseguido criar uma rotina. Nós já estamos entrando no segundo bimestre. Caramba! Já pararam para pensar quanto tempo se passou? Nós tivemos uma parada abrupta, entramos em férias e já se passou mais de um mês depois que as aulas retornaram. E a cada dia é um desafio. É um desafio para nós, professores, que temos que aprender a lidar com essas novas ferramentas, encontrar caminhos para estar mais próximo de vocês, alunos, fazer com que o aprendizado realmente aconteça, como também é um desafio para vocês, que têm que lidar todo dia com rotinas de estudo, organização e foco. Eu espero que vocês estejam utilizando a internet para desbravar e fazer com que o conhecimento realmente aconteça, né? São inúmeras possibilidades nessa internet. Usem para pesquisa, usem para aguçar a curiosidade de vocês. Vamos fazer bonito, gente. Eu tenho certeza que a gente pode cada vez mais, certo? Mas eu estou aqui para falar sobre o simulado, trazer uma devolutiva, fazer um comentário das nossas questões de história. Eu espero que todos vocês tenham feito. Eu vi que a participação foi muito boa e isso me deixou muito contente. E agora eu queria comentar as questões. Eu não sei se vocês repararam, mas as 3 questões que eu trouxe para vocês nessa prova falam sobre a República Velha, fala sobre a nossa Primeira República. E eu tenho certeza que vocês sabem, porque foi tão falado em sala de aula e depois recapitulado no centro de mídias, que a nossa república, ela nasceu arcaica, por isso que recebeu esse nome, velha. Muito do que acontecia no Império permaneceu, sem grandes mudanças estruturais. A nossa república foi feita por uma elite, né? O apoio de civis, cafeicultores e militares, o golpe dado e a implantação da república, sem participação popular. E o povo continuou excluído. Se eram excluídos no Império, vão permanecer mais e mais excluídos agora. A República Velha, na primeira fase que os militares governaram, foi chamada de República de Espada, e logo depois nós tivemos a República Oligárquica. Oligarquia é um pequeno grupo governando, e esse pequeno grupo estava ligado aos fazendeiros, aos interesses dos fazendeiros, certo? Faziam leis que não beneficiava a grande maioria da população. E é isso que nós vamos ver. Então, a nossa aula, né, nessa devolutiva, ela tenta mostrar os mecanismos de sustentação para que essa oligarquia permanecesse tanto tempo no poder, certo? Seria coronelismo, voto de cabresto, política café com leite. Então, são essas questões que estão aparecendo aí para vocês, certo? Vamos lá? Então, aqui nessa primeira atividade, nós temos uma charge. E vale lembrar que uma charge, ela é um gênero textual que pede uma habilidade interpretativa, certo? Então, ela não está aqui só de enfeite. Não, pelo contrário, ela é o destaque para conseguirmos responder essa questão, tá? Então, a charge faz referência a um fenômeno da política brasileira nas primeiras décadas do século XX, já na República, certo? Então, essa caricatura está denominando, faz referência a quê? Daí tem as alternativas, mas vamos debruçar um pouquinho, vamos voltar o nosso olhar para essa charge. Então, o que nós temos aqui?
como se fosse aqui, né, faz alusão a um burro, um jumento, olha a orelha, né, o cabresto, e o que ele está fazendo? Forçosamente, ele vai entregar o seu voto. E quem está conduzindo esse jumento, que no caso é o eleitor, é um coronel, né? E aqui, então, é uma crítica a essa força do coronel, a esse voto manipulado, né? Vale lembrar que o voto era aberto, né, nessa época. Então, as pessoas não tinham como fugir da influência do coronel. E aqui fala assim, para acabar com essa vergonha, vote nos candidatos do Partido Democrático. Então, assim, se você não quer mais que tenha essa manipulação dos fazendeiros paulistas, no caso aqui do Partido Republicano, esse controle dos coronéis, vote no Partido da Mudança, Partido Democrático, que na verdade foi um partido fundado em 1926, que vinha ser a oposição ao Partido Republicano Paulista, tá? Então eram pessoas que estavam descontentes com esse tempo todo de governo marcado pelos paulistas e influência de Minas Gerais, certo? Então vamos lá. Essa caricatura onde mostra um eleitor forçado, né, manipulado pelo coronel, diz respeito a quê? Voto de cabresto, regime ditatorial, curral eleitoral ou voto censitário? Para você responder isso aqui, não adianta você só analisar a charge, você tem que ter um conhecimento histórico, tá? Então você tem que dialogar a charge com o conhecimento histórico, porque você precisa saber o que é voto censitário e perceber que isso não foi marcado pela República. Então, o voto censitário é o voto mediante a renda, tá? Isso foi o voto censitário era presente no Império, tá? Que para que as pessoas que podiam participar da política eram aqueles que tivessem uma certa renda, certo? Então tinha que ter o poder econômico. Então o voto censitário não faz alusão a essa charge, certo? Regime ditatorial também são regimes onde tem ausência de votos, as pessoas não participam, né? Então também não seria essa. Então a gente ficaria entre duas, voto de cabresto ou curral eleitoral. O coronel, ele tinha, está relacionado a essas duas alternativas, só que o curral eleitoral seria a região de influência do coronel. Então também não faz parte disso, tá? Seria então, no caso, o voto de cabresto. O voto de cabresto é aquele voto manipulado, onde as pessoas são obrigadas a votar em quem o coronel decide, né? Então aqui, ó, como se ele estivesse sendo conduzido e tem aquela... o cabresto é aquilo que tem no animal, onde não permite que ele tenha uma visão ampla, certo? Então olha só para frente, né? Então seria o voto de cabresto, essa manipulação toda do coronel. Tudo bem? Então seria a alternativa A. Vamos lá para a segunda. Eu vou contar aqui para vocês uma dica, como eu faço quando eu tenho uma prova de história para ser resolvida e às vezes eu tenho um tempo muito curto. Então, às vezes, como as provas de história têm textos muito longos, né, é interessante que você vá direto à pergunta e depois você leia o texto, porque daí você já vai direcionar o seu olhar para o que a pergunta está pedindo. Então, segundo o autor do texto, quem é o autor do texto? José Murilo de Carvalho. Ele escreveu um livro chamado Os Bestializados, tá? Segundo o autor do texto,
o que podemos afirmar sobre a Constituição de 1891? Essa Constituição foi a primeira da República e foi a segunda Constituição do Brasil. Tá? A primeira foi em 1824, 2 anos após a independência do Brasil, e a segunda Constituição vem alguns anos após a proclamação da República, certo? Então vamos lá. O que diz essa Constituição? No que se refere aos direitos civis, pouco foi acrescentado pela Constituição de 1891. O mesmo se pode dizer dos direitos políticos. Então, tanto direitos civis como direitos políticos, pouco foi acrescentado. Sendo função social, antes que direito, o voto era concedido apenas a quem a sociedade julgava poder confiar a sua preservação. No Império, como na República, foram excluídos os pobres, seja por renda durante o Império, ou seja, pela exigência de alfabetização durante a República. Os mendigos, as mulheres, os praças de pré, soldados e marinheiros, os membros de ordem religiosa, todos esses excluídos. Ficava fora da sociedade política, então, a grande maioria da população, certo? Então, esse texto está mostrando que pouco se alterou do Império para a República. Essa nova Constituição, ela traz uma nova forma de governo, que seria a República, mas não trouxe uma participação efetiva do povo. Não é isso que está falando aqui? Olha só, pouco se acrescentou dos direitos civis e dos direitos políticos. A grande maioria continua excluído. Então vamos lá no texto. Nas alternativas. Essa Constituição foi inovadora e revolucionária, mudando radicalmente a estrutura política do país, ampliando totalmente os direitos civis e políticos? Se você leu com atenção o texto, você já vai eliminar essa aqui, porque está falando totalmente contrário. O texto fala que não houve alteração, que não houve participação. Então a Constituição foi mega conservadora, certo? Então não seria essa. Essa Constituição era inclusiva, de incluir, pois ampliava o direito de voto a homens e mulheres. Se você olhar aqui, mulheres não participavam e homens nem todos, Então não era nada inclusiva. Essa Constituição não era excludente, pois ampliou consideravelmente a cidadania política no país. Está dizendo a mesma coisa que as outras alternativas e está dizendo, então, o contrário do que o texto diz. Então, só nos resta a D. Vamos ver se seria a D? Essa Constituição, apesar de democrática e liberal, não contribuiu na constituição de um sistema político democrático que realmente incluísse a maioria da população. Gente, praticamente apenas 6% da população acabava votando na República. Se no Império nós tínhamos assim uns 4%, agora nós temos 6%. Nada, praticamente pouquíssima alteração, Quase nada, então nada de inovador. Então seria a D, porque essa Constituição continuou marcando a exclusão, Muitas pessoas ficaram à margem. Então vamos para a última questão, também uma charge. Dá para ver que eu adoro charge, hein, gente? Não é? E aqui, então, essa charge, ela também pede para que a gente retire, os elementos de informação presentes nessa charge. Então, a gente tem 2 pessoas sentadas numa gangorra, num brinquedo de parque, e a gente sabe o movimento que a gangorra faz, não é? Uma hora um está no alto, o outro desce. Quando um desce, o outro sobe, não é assim? Então tá, então esse movimento é importante a gente ter em mente. Outra coisa que mostra aqui na charge é que nós temos 2 pessoas com estereótipo de fazendeiros. Olha a bota, chapéu, então fazem parte da elite. E esse fazendeiro aqui refere-se a São Paulo, esse aqui a Minas Gerais. Outro elemento que
nos chama atenção é que São Paulo está vestido de preto, nos remete ao produto de grande importância em São Paulo, que era o café, e em Minas, branco, refere-se à criação de gado, o leite, né? Então aqui nos remete o quê? A política café com leite. Quando a gente tem alternativas, geralmente tem uma que é totalmente errada, outra também dá para, não é tão na cara que está errada, mas dá para ver que também está errada, e geralmente a gente fica em duas, não é assim sempre? Puxa, fiquei em dúvida em duas, e às vezes assinala qual que nem é a certa, né? Isso acontece, é fato, mas isso é meio característico das alternativas mesmo, certo? Então vamos lá, uma que a gente já excluiria de cara seria essa ideia de política de valorização das indústrias. Se a gente está estudando a República Velha e a gente viu que a nossa república foi marcada por uma república oligárquica, a gente sabe que foi uma república agrária, né? Ligada aos cafeicultores, aos fazendeiros e nada de industrialização. Os presidentes dessa época não adotaram política de valorização das indústrias. São Paulo não era um centro industrial, era um grande centro econômico onde o café reinava. E Minas Gerais também não tinha indústrias assim, polo industrial, e nós tínhamos grandes fazendeiros também, certo? Então essa D estaria eliminada. Outro que a gente pode pensar aqui, que apesar da alternativa, quando fala assim, a República de Espada foi o momento que os presidentes governaram o país, isso realmente aconteceu, mas não faz relação com a imagem mostra fazendeiros e os fazendeiros governaram na República Oligárquica, tá? Então não seria C também. E aí nós temos duas, a manipulação dos votos e o controle dos coronéis nos estados de São Paulo e Minas. São Paulo e Minas controlavam o voto, tinham os coronéis, sim, esses dois são coronéis, mas aqui no caso não é sobre isso que está falando, porque aqui está falando sobre a política café com leite e esse predomínio de São Paulo e Minas, a alternância, né, na sucessão da presidência. Ora, Minas indicava um sucessor, São Paulo apoiava, né? Vale lembrar que eram os estados mais ricos e mais populosos. Então, eles conseguiam, com toda a manipulação, com toda a força do coronelismo, manter quem eles acabavam, e as alianças, né, da política café com leite, manter quem eles acabavam indicando. E isso, então nós tivemos durante a República Velha, até 1929, essa política café com leite, né? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. O meu recadinho é que vocês continuem focados no estudo e que a gente consiga trabalhar mais e mais. Essas questões, esses simulados são de grande importância e as devolutivas também, porque é treinando que a gente vai ficando craque. Então, se hoje eu olho assim uma questão de múltipla escolha, não sei nem por onde começar, é treinando, é pensando, é circulando as palavras-chave, é lendo, relendo, voltando, raciocinando, que a gente vai chegando mais próximo à alternativa correta. E quanto mais treinarmos, melhor a gente fica e mais bem preparados para um Saresp, para as provas de as APs, e logo vocês vão estar fazendo Enem. Então, tudo isso vai ser bagagem para vocês. Então, se esforcem, façam sempre os simulados que aparecerem e acompanhem as devolutivas, tá? Um beijo no coração de vocês.